Olá! Irei apresentar o artigo Uma breve análise do trabalho infantil no Brasil, a partir de dados da PNAD de 2016. O artigo foi escrito por mim, Michele Vieira do Nascimento, e por Alisson Antônio Ferreira Gouveia e Silva. Agora trazendo um pouco da introdução. Dentre as mais variadas formas de manifestação do trabalho infantil no decorrer dos séculos, o ápice se deu com o advento da industrialização, que eclodiu justamente depois da Revolução Industrial. Isso funcionou como um gatilho para a inserção dos menores de idade, sem a menor consideração aos limites físicos e psíquicos que essa população apresentava para o desenvolver desses trabalhos. Desde o início do povoamento, o trabalho infantil está presente nas terras brasileiras. Os portugueses, em suas embarcações, trouxeram os chamados grumetes, que eram crianças tratadas praticamente como objetos. Então, os grumetes possuíam a obrigação de executar atividades mais perigosas nas embarcações. Mas o trabalho infantil se perdurou nas terras brasileiras durante os anos. Apenas com a Constituição de 1988 foi que as crianças e adolescentes, então, adquiriram direitos específicos. E é justamente o que traz o artigo 227 da Constituição Federal Brasileira de 1988, em que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A Constituição Federal, então, nesse artigo, não traz de forma realmente expressa o combate ao trabalho infantil, mas garante direitos às crianças e aos adolescentes. Esse combate, portanto, do trabalho infantil não depende apenas da legislação, mas do contexto social e cultural em que a criança está inserida. No presente estudo, a definição de trabalho infantil é atividades econômicas ou atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independentemente de sua condição ocupacional. O trabalho infantil provoca transtornos na vida das crianças e adolescentes que o praticam, os tornando mais vulneráveis a prejuízos de ordem física, psíquica, econômica e social. O trabalho infantil pode trazer malefícios na vida escolar dessas crianças e adolescentes que o praticam, e até incentiva para que muitos deles desistam da sua vida escolar. No longo prazo, essa baixa escolaridade desses jovens tende a limitar suas oportunidades de emprego, favorecendo com que eles conquistem atividades laborais com baixos salários e até dificultem a sua possibilidade de obter um trabalho formal. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua, de 2016, cerca de 1,8 milhões de jovens entre 5 a 17 anos praticavam alguma atividade laboral. Assim, o objetivo do estudo é analisar algumas das características dessa massa populacional a partir dos dados da PNAD contínua de 2016 e de experiências de contato com jovens praticantes de atividades laborais. Então, a metodologia traz que esse artigo trata-se de uma pesquisa descritiva, pois foi analisado esses dados da PNAD de 2016 e foi possível, então, estabelecer um breve perfil dessas crianças e adolescentes ocupadas nesse ano. E através de visitações em escolas públicas de João Pessoa, na Paraíba, com o intuito de realizar diálogos com os jovens envolvidos em atividades laborais, foi possível realizar observações sobre os efeitos desse ofício na vida dessa população. Agora, trazendo um pouco sobre os resultados. Nessa tabela tem a população de 5 a 17 anos ocupada por grandes regiões de situação estudantil em 2016. Entre 1.829.810 entrevistados, a maioria se concentrava na região sudeste. Quando segregadas essas informações entre a população de 5 a 13 anos e 14 a 17 anos, observa-se que na região Nordeste, concentra o maior número dessa população de 5 a 13 anos que estava ocupada nesse período.
enquanto os de 14 a 17 anos estavam concentrados na região sudeste. Mas o que é importante ressaltar é essa condição de estudante desses jovens. Do total desses 1.829.810 entrevistados, cerca de 1.499.580 estavam na condição de estudantes. A maioria concentrada na região sudeste, seguida da região nordeste. Mas, mais uma vez, segregando por esses dois grupos de idade, observa-se que a população de 5 a 13 anos ocupada e que era estudante se concentra na região nordeste. Quando a gente olha a população de 14 a 17 anos, há uma concentração dessa população ocupada e estudante na sudeste, seguida da nordeste. Quando verificada, então, essa população ocupada de 5 a 17 anos na condição de não estudante, nota-se que essa segregação de 5 a 13 anos da população, a região nordeste é a que concentrava o maior número dessa população sendo não estudante. As de 14 a 17 anos apresentam um número bem maior, se concentrando na região sudeste, portanto, a população na condição de não estudante. Nessa tabela 2, temos a população ocupada de 5 a 17 anos, segundo proporção de horas semanais trabalhadas por grandes regiões em 2016. Observa-se que a grande maioria da população de 5 a 13 anos desenvolvia até 7 horas semanais de trabalho, enquanto as de 14 a 17 desenvolviam mais de 30 horas semanais, a sua maioria. Essa magnitude é observada em todas as regiões, com a população de 5 a 13 desenvolvendo até 7 horas de trabalho, enquanto a população de 14 a 17 desenvolvendo mais de 30 horas semanais. A única exceção é a região norte, em que a população de 5 a 13 anos desenvolvia entre 8 a 14 horas semanais. Nessa tabela tem-se a população ocupada de 5 a 17 anos, segundo a atividade de trabalho por grandes regiões em 2016. Em relação ao Brasil, grande parte dessa população de 5 a 13 anos desenvolvia atividades não agrícolas, e as de 14 a 17 do mesmo modo. Em relação às grandes regiões, com exceção da região norte, a população de 5 a 13 anos desenvolveu mais atividades não agrícolas, e do mesmo modo a população de 14 a 17 anos. Do total que responderam na região norte, essas crianças de 5 a 13 anos desenvolviam atividades agrícolas, enquanto apenas 45,3% desenvolvia atividades não agrícolas. E apesar de haver uma proporção mais alta dos de 14 a 17 desenvolvendo atividades agrícolas, ainda não correspondia à maioria. A maioria também se enquadrava nas atividades não agrícolas. Nessa parte dos resultados, a gente tem um pouco das conclusões tiradas a partir desse contato com os jovens das escolas públicas envolvidos em atividades laborais. Então, a exploração do trabalho infantil, do ponto de vista econômico, alimenta e dá continuidade ao ciclo da pobreza, fazendo com que a juventude oriunda da família pobre perpetue sua descendência nessa faixa social. O exercício do trabalho infantil, aliado a essa falta de fiscalização mais severa em relação a essa atividade, favorece para que haja um ambiente desfavorável para a prática dessa atividade por parte das crianças e dos adolescentes. Além do mais, eles estão mais expostos a ambientes que não estão adequados à sua idade e às suas limitações físicas e psíquicas. Na exploração da criança e do adolescente por meio do trabalho infantil, tem-se que o mesmo se priva de atividades inerentes às suas reais necessidades, a exemplo de brincar e demais atividades lúdicas essenciais ao seu desenvolvimento. Em detrimento da privação desses jovens de praticarem atividades realmente condizentes com as suas idades, tem-se que eles assumem responsabilidades não compatíveis com a estrutura emocional deles. Em relação às considerações finais, apesar de haver a Constituição Federal de 88 e demais órgãos que garantem direitos aos jovens, ainda observa-se um número considerável de crianças e adolescentes envolvidos em ocupações trabalhistas no Brasil. Em relação ao combate ao trabalho infantil no nível Brasil, tem-se a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que é a CONAET, e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é a CONANDA. Mas apenas a legislação ou órgãos de combate ao trabalho infantil não são suficientes para acabar com ele. Então, a mitigação ou uma eventual eliminação de algumas formas de trabalho infantil só serão possíveis com o engajamento da sociedade,
através de uma internalização do processo de conscientização e mudança comportamental de maneira global, pois é um incidente cultural que funciona como um fator determinante, pois ainda há uma ideia de algumas pessoas de que o trabalho infantil ele favorece o desenvolvimento de uma responsabilidade nessa criança, nesse adolescente. Mas essa responsabilidade pode ser adquirida sem desenvolver essa prática de trabalho infantil, seja por meio da educação e também por meio da criação que essa criança recebe. Então, espera-se que durante os anos seguintes, essa prática se reduza cada vez mais e haja maior conscientização das famílias, dos jovens e da sociedade que essa prática de trabalho não condiz a crianças, mas sim apenas aos adultos, que são os responsáveis, então, para garantir os direitos assegurados na Constituição Federal. Aqui estão as principais referências utilizadas e obrigada.